Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente no Centro Espírita Equilíbrio da cidade de Matão, em mais um Falando sobre Espiritismo. Hoje com o tema Livramento. E vou apresentar os nossos convidados de hoje, que vão participar das nossas reflexões. Nós estamos aqui com o nosso irmão Luiz e nossa irmã Bruna. Olá, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela oportunidade. E continuando nossas reflexões, vamos perguntar para o irmão Luiz o que ele entende por livramento dentro da doutrina espírita. Bom, se existe livramento, e sabemos que existe, é por causa de uma situação que enseja que nos livremos dela. Como Deus é soberanamente justo e bom, o livramento, então, seria uma manifestação da misericórdia divina. Sabemos da onipresença de Deus que nenhuma folha tomba sem que Deus disso saiba. E por conta da misericórdia divina, que precisamos nos ajudar para que o céu nos ajude. Nós, na doutrina espírita, identificamos o livramento como parte do planejamento reencarnatório, que nós previmos anteriormente, antes da encarnação. Queríamos passar por situações das quais nós teríamos grande dificuldade e, por conta de nossos méritos, tendo feito bom uso do livre-arbítrio, tendo sido cumpridos aqueles requisitos de elevação moral que eram condições para que o livramento ocorresse, então, nesse caso, é muito comum que nos livremos daquela situação. Outra questão é o livramento concedido como uma oportunidade para a evolução espiritual, sendo o livramento, nesse caso, uma chance de mudar antes de sofrer as consequências de escolhas equivocadas. Nesse caso, o livramento pode ser uma forma de vencer uma prova sem a sofrer. Prova essa evitada por reforma, que é a nossa mudança interior. Até dentro da oração do Pai Nosso, nós sempre rogamos a Deus que nos livrai-nos de todo o mal. Mas estamos mesmo atentos ao mal que habita dentro de nós? Rogamos a Deus que nos ajude, mas estamos nos esforçando para que esse mal que habita dentro das nossas más inclinações, dentro das nossas más tendências, dentro das nossas ações, dos nossos pensamentos. Será que o mal só está fora ou está dentro de nós, Bruna? Boa pergunta. Por mais que a gente saiba, né, que nós não, Deus ao nos dar o livre-arbítrio, nada pode ser feito a nós sem que nós autorizemos, né? Nenhum mal nos é feito sem a nossa autorização, seja essa autorização atual ou prévia, né? Porque ao lembrarmos que as expiações também podem vir como um mal, como forma de reparação, né? Então, o mal, quando ele vem de fora e a gente muitas vezes não entende, não lembramos talvez, né, ou não temos consciência do porquê esse mal está nos acontecendo, temos que pensar que Deus é misericórdia, Deus é justo. Então, nada acontece por acaso, como o próprio Luiz falou. Nenhuma folha se move sem que seja a vontade divina. Então, o mal, se ele está aparentemente vindo de fora, tenhamos a consciência que é a justiça de Deus sendo feita, porque nesta ou em outras vidas nós praticamos algo para que estivéssemos merecendo este mal. Então você está querendo me dizer que nem tudo é para todo mal. Às vezes, aquelas aflições as quais estamos passando, que nós falamos, nossa, por que comigo? Por que essa doença comigo? Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Se estamos em um mundo de provas e expiações, e estamos aqui para promover reparações, e se Deus é infinitamente bom e justo, Ele não está nos permitindo reparar as nossas arestas com essa dificuldade? Às vezes, a cura pode ser que não seja para o corpo, mas que seja para o espírito.
nós temos que levar em consideração a lógica das leis morais e da ação dos espíritos protetores, os quais abordam situações em que Deus, por meio desses espíritos protetores, pode inspirar, guiar ou proteger uma pessoa. No caso concreto, nós temos que o livramento pode acontecer em ambos, tanto no corpo quanto no espírito. Lembrando que não é que um tem mais peso, mais valor que o outro, mas o livramento do corpo, no caso de uma anomalia, de uma patologia, pode acontecer, esperado que ocorra pelos méritos, né, da pessoa, mas lembrando que o corpo não é eterno, o corpo é perecível. Aquilo que vai beneficiar o espírito será levado, carregado com a pessoa para sempre. Se tem mais valor ou menos valor é uma questão subjetiva, mas o fato é que aquilo que se carrega para frente, para sempre, sempre pesa mais do que aquilo que é perecível. No entanto, pode ser que, em relação ao corpo, seja necessário naquele momento para despertar algo que vai ser mais duradouro. Então, ambas as curas, ambos os livramentos têm muita validade. Com certeza, Luiz, não temos como mensurar a dor de uma pessoa mediante o sofrimento do corpo. Estamos encarnados. Somos espíritos a vivenciar experiências humanas. E essas experiências são de muita relevância. E cada um vai ter que vivenciá-la da sua forma. Alguns vão compreender essa dor, outros ainda não. Mas todos, a seu tempo, poderão reparar essas arestas e ter o real entendimento, né, desse livramento desse mal. Se estamos nesse mundo de provas e expiações, às vezes rogamos tanto pelo livramento, né, Bruna? Será que devemos pedir tanto para ele nos livrar ou pedir forças para enfrentarmos essas provas? Nós devemos rogar para ter força, sabedoria, para que nós possamos construir a nossa própria cura, para que possamos construir meios de nos livrarmos do mal, né? Porque Deus já nos deu todas as ferramentas para que a gente possa evoluir. Se tivéssemos sido criados prontos, qual seria o nosso mérito? Então, quando Deus nos dá esses meios para que nós, através de sofrimento, através de conhecimento ou de todas as outras ferramentas que Ele nos dá, para que nós possamos evoluir, é para que nós façamos isso, para que sejamos autores da nossa própria história, da nossa própria evolução, claramente com o auxílio de benfeitores, de mentores, de espiritualidade elevada, porque nós não estamos sós, nunca estamos sós. E é com relação à nossa vibração, nossos pensamentos, nosso merecimento, que nós vamos obter auxílio de um lado ou sermos atrapalhados, né, de outro lado, que nós sabemos que a nossa vibração também atrai irmãos que podem nos levar, nos conduzir ao contrário do livramento, que é o mal e ao perecimento. Mas nesse momento eu gostaria de iniciar, falar um pouco sobre livramento espiritual e livramento mental. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Regiane? O livramento espiritual é consequência do mental. Se eu não controlo os meus pensamentos, se eu não vigio aquilo que eu penso, se eu dou vazão para todos aqueles pensamentos, às vezes muito fantasiosos, porque a gente vive muito na expectativa e vamos dizer assim, na ansiedade do que o outro está pensando. E a gente nunca vai saber o que o outro está pensando. E nós acabamos muitas vezes fantasiando esses pensamentos e baixando a nossa vibração, porque normalmente são pejorativos, tá? A gente sempre acaba vendo o copo um pouco menos cheio, e isso vai conturbando os nossos pensamentos. Então, e por consequência, a sua vibração baixa, e o que você atrai? Na realidade, não é os espíritos que vêm até nós que abrimos a porta para que eles venham até nós. Então, essa é a importância do cultivo do estudo, tá? Da oração e da reforma de pensamentos, que são extremamente importantes. Parece uma receita facílima, mas de fato não é. Então, é uma vigília constante, né, que a gente fala, orai e vigiai, e que possamos, de fato,
rogar a Deus, tá? Por força, por discernimento, para poder suportar as nossas provas, porque muitas vezes pedimos o livramento, mas esse livramento pode ser uma oportunidade de crescimento. Então, muitas vezes a gente pergunta, me incluo nessa também, né? Por que comigo, né? Mas a pergunta tem que ser ao contrário. Por que não comigo? Se somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. E estamos aqui, cada um, para vivenciar as dificuldades a quais são necessárias. Então, que possamos confiar em Deus e façamos prece para que possamos ter força suficiente para suportarmos as nossas provas. E com muita fé, Deus com certeza irá nos escutar. E assim, encerramos mais um Falando sobre Espiritismo. Fiquem todos com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.